Vamos lá? Parte 4 e última. Ficha 5, página 105. Vocês vão ver aí algumas figuras, né? Tem um textinho aqui e tem umas representações. Essas representações querem dizer o quê? Elas estão representando um movimento do vento e uma locomoção de quê? De areia. Então, vamos lá? Vamos ler aqui? O vento é um elemento natural. O vento é um dos elementos naturais mais atuantes na transformação das paisagens. Aprendemos que é fundamental na formação das dunas nos desertos. Número 1. Analise a ilustração abaixo e explique com as suas palavras cada etapa da formação de uma duna. Então, aqui vocês observam que quanto mais forte o vento, maior a duna vai ficando. Olha o movimento que ele vai fazendo. Olha o tamanho da duna final. Então, quanto mais forte o vento, mais ele vai carregando a areia com ele, formando a duna e cada vez maior, tá bom? 104. 104 tem um texto que fala sobre as dunas que avançam e engolem mansões no Rio Grande do Norte. Lembra que a gente falou isso na aula? Então, na letra A, o que significa dizer dunas engoliram casas? Significa que as dunas cobriram as casas, ok? B, qual o agente externo que foi causador para mover essas dunas? Foi o vento. C, era permitido construir casas nesse lugar? Não. Por quê? Porque era um terreno que era o quê? Instável, era um terreno que não era regular, ele era irregular, certo? Então, ele não poderia ali construir residência. D, pensando na reportagem, a culpa seria das dunas ou das pessoas? Bom, a gente tem que entender o seguinte, que a culpa aqui é num sentido interpretativo. Então, se eu for colocar, eu vou colocar as pessoas, né? Porque elas sabiam que não poderiam construir as casas naquele lugar. E na letra E, é uma resposta pessoal sua. O que você faria para evitar esse tipo de situação? Se você quiser escrever uma cartinha para a tia pode até mandar para a prefeitura, tá bom? Ou até para o estado, tá? Na página 107 da ficha de número 6, vem aí um correlacione. Observe as formas de relevo e relacione-as com o tipo de erosão responsável pela sua formação. Então, aqui tem mais 5 fotografias e aí você tem que colocar cada uma no seu lugar. Então, a primeira fotografia, ó, são 5, tá? A primeira fotografia você vai colocar na erosão fluvial, a segunda na eólica, a terceira na pluvial, a quarta na marítima e a quinta na glacial, tá bom? Bem fácil, né? Na página 108, observe as imagens a seguir. Tem 2 imagens, né? Que a gente falou até bastante de praia. E aí tem aqui, ó. A erosão que predomina nessas 2 imagens é a erosão marítima. B, marque com um X no quadradinho que indica a imagem com maior risco para os seres humanos. É a segunda. Por quê? Porque aqui tem casas, ó. Então, se o mar continuar batendo aqui, pode destruir essas casas, ok? E descreva o que pode ocorrer caso aconteça alguma coisa aqui nessa erosão. As casas podem cair e serem destruídas pelo mar. D, o que devemos fazer para evitar esse tipo de situação? Tem várias situações que a gente pode fazer. Uma delas é não construir residências em locais que podem ocorrer esse tipo de fenômeno e podem destruir a nossa residência por falta de cuidado, certo? E outras também
é que a gente precisa ficar atento com relação às informações públicas, né? Procurar os órgãos competentes que informam se a gente pode construir ou não naquele local. E se tem riscos, inclusive, de climas e geográficos, para não correr riscos de perder aquilo que você construiu. Na página 109 da ficha 7, vem trazendo aí um texto também, e na letra A tem aí um quadradinho com algumas palavras. Chuvas, máquinas, sistema produtivo, erosão e concentração. E completar as lacunas todas do texto a primeira palavra é chuva, a segunda é erosão, a terceira é concentração, a quarta é máquinas e a quinta é sistema produtivo, tá bom? Na B, a mesma coisa, tem várias palavras. Palavras planejamento, florestal, desmatamento, desordenados, lençóis freáticos e humanas. Humana. A primeira é florestal, a segunda lençol freático, a terceira humana, a quarta planejamento. Na página 110. A quinta é desmatamento e a sexta é desordenados. No número 2. De maneira geral, podemos afirmar que todos os textos tratam de um mesmo problema ambiental? Qual o problema ambiental tratado no texto? Estamos falando do quê? Da perda do solo. Sempre a gente está falando de erosão, a gente está falando da perda do solo. Número 3. O que pode acontecer com o solo quando ocorre esse problema? Os solos, eles não suportam, né? Por exemplo, os solos, eles são, na verdade, suporte para atividades agrícolas. E aí, eles nos permitem produzir alimentos. E por causa disso, a gente precisa fazer o quê? A gente precisa ter muito cuidado por causa desses efeitos erosivos. Porque se a gente inclusive não planta, que a tia mostrou para vocês, até em montanhas, inclusive planta em planícies, em planaltos, a gente pode plantar em qualquer lugar, então a gente precisa ter cuidado, entendeu? Principalmente por causa do quê? Por causa dos climas, tá bom? Na 4, observe o desenho ao lado. Vocês vão ver uma chuva e vão ver uma montanha, vão ver um monte de areia descendo dessa montanha em um machado perdido no meio da imagem. Letra A. Descreva os elementos que aparecem na imagem. Ó, montanha, árvore, machado, rio, peixe, nuvens e chuva. Tudo isso a gente tá vendo nessa imagem aqui, ó. Tá? Letra B. O que houve com as árvores que estavam na parte da montanha que fica próximo à água? As árvores foram cortadas, por isso que você está vendo o machado e a árvore está caindo. E na letra C, sem as árvores, o que pode acontecer? Sem as árvores, o solo começa a deslizar para os rios. Vocês viram que o solo está deslizando e afeta o fluxo dos seres vivos que dependem deles. Quais são os seres vivos? São os peixes, porque ó, a fotografia relata tudo isso. Ó. As árvores sendo cortadas, caindo, a chuva, a erosão e aqui, ó, os seres vivos sendo impactados, tá bom? Vamos para a página, vamos lá, página 112, falso e verdadeiro. Então, aí tem algumas perguntas, desculpa aqui, só um minutinho. Página 111 tem aí 3 imagens que vocês têm que marcar um X qual a imagem correta. Então, a imagem correta é a terceira imagem, ok? É essa imagem aqui, tá? Depois tem justifique a escolha feita na questão anterior, tá? Na página, no exercício 3, tem correlacione com falso e verdadeiro. Então, a primeira resposta é verdadeira, a segunda também é verdadeira.
A terceira é falsa, a quarta é verdadeira, a quinta é falsa e a sexta também é falsa. Depois tem o número 4, que é vocês decifrarem o enigma e descobrir um problema que ocorre nas grandes cidades brasileiras devido às atividades humanas mal planejadas. A gente falou muito sobre o mau planejamento. E vocês decifraram qual era a palavra? É enchentes, tá? E na página número 113, na ficha de número 9, vem trazendo aí um planeta com várias figuras, ó, várias coisas aqui. Olha aqui, árvore, cachoeira, fábricas, tem antenas, tem um monte de coisa aí, ó, tá vendo, ó? Vocês observaram essa imagem desse exercício? Tem aqui, ó, letra A. Que problema a imagem acima representa e o que podemos fazer para evitá-lo? A resposta ela é interpretativa do que você está visualizando, mas a tia pode dizer o seguinte, que nós diariamente nós causamos problemas de impacto na nossa natureza e isso desequilibra, causando vários fenômenos que a gente falou em todo o tempo. Então a gente precisa cuidar do nosso planeta, né, com relação aos lixos, com relação ao ambiente que a gente vive, mora. Quanto mais verde, melhor, mais ar puro, e a gente pode plantar, a gente pode colher, a gente pode cuidar, a gente pode zelar, porque a gente está aqui hoje, mas daqui a mais um século, aí vem as nossas futuras gerações, e a gente precisa fazer o quê? Preservar o meio ambiente. Letra B da página 114. Que tal você produzir uma campanha de conscientização pelas pessoas sobre os problemas causados pelo consumo em excesso? Para isso, crie uma frase que motive as pessoas a reduzirem os seus hábitos de consumo excessivo. Então, por exemplo, você pode observar na sua casa alguma coisa que vocês consomem em excesso que podem impactar o meio ambiente e tentar reduzir. E a gente reduz isso ó, através dos lixos, diminuir os lixos e colocar cada lixo no seu lugar devido. Ó, lixo orgânico, que são os alimentos, os papelões e os plásticos. Se a gente separá-los, a gente vai ajudar mais ainda, ok? E por fim, na página 116, na letra E, quais seriam as soluções para produzir os problemas ambientais causados pelas atividades mineradoras? Aqui a gente precisa ter fiscalizações mais rigorosas para que esses impactos não prejudiquem as vidas humanas e as vidas também de seres vivos, tanto das florestas quanto dos rios e dos mares também. Então, se a gente tiver mais fiscalizações e a gente cuidar do processo de reciclagem, não jogar lixo no lugar errado, tudo isso vai ajudar que esses problemas ambientais diminuam. No número 2 é para você observar a paisagem, marcar X nas respostas corretas. Na letra A, a resposta correta é ser humano. Na letra B, a resposta correta é terraço. E na letra C, podemos dizer que essa alteração é pior do que a que vimos na imagem da atividade do número 1? Não. Por que não? Porque apesar de também ser uma alteração feita pelos seres humanos, a primeira lá atrás que a gente viu foi causada por um impacto ambiental também. A segunda imagem que a gente está vendo, ela mostra uma ilustração que ajuda a diminuir a erosão, tá? Permitindo que as pessoas possam cultivar. Então aqui, por exemplo, ó, nessa imagem que é a última dessa atividade, tem várias erosões, mas também tem o quê? Vegetação. Então isso quer dizer que ela tá tendo erosão, mas está sendo cuidada, tá bom? Ó, um beijo, boa correção e uma boa avaliação para você, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo bimestre. Aí vai ser com a tia Dayana que ela vai voltar, tá bom? Beijo, fiquem com Deus.